Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um podcast. Gustavo, você agora virou diretor de comunicação. Diretor de comunicação, olha que coisa do bonita. Parque hein? Aquático. Aquatermas Park. Aquatermas Park. Vai ser o maior, acho que do Brasil, né? É o maior do Brasil. Pra você ter uma ideia, o Beach Park tem 60 mil metros quadrados. Só que ele está cercado de um jeito que ele não consegue mais crescer. Não tem para onde crescer. E o espaço desse parque, que nós estamos fazendo aqui em Sorocaba, em Brigadeiro Tobias, são 120 mil metros quadrados. E ainda tem muito espaço para crescer. E tem o maior toboágua mais alto do planeta, 60 metros de altura. Para você ter uma ideia, são 21 andares. 21 andares. Você vai nele, né? De fralda. Mas vai ser um parque legal, acho que vai mudar assim o turismo de Sorocaba, né? Aquela região de Brigadeiro Tobias vai valorizar Já muito valorizou, e vai mudar muito, né? Porque vai começar a chegar hotéis, vai começar a chegar um monte de coisa, você vai ver. Como ali se você tem terreno em Brigadeiro Tobias, não venda agora. Espera um pouquinho. E as vendas que eu estou fazendo? Cala a boca, Chuca. Por que essa elegância? Porque hoje o nosso convidado exige. Exatamente. O cara é elegante, o cara... Então descreve. Falar. A gente costuma fazer a fichinha da pessoa que vem aqui. Tá bom. O tipo sanguíneo eu não conheço. Como diz o Gustavo, é a capivara. Vamos fazer a capivara. Olha, ele é formado em Direito pela Mackenzie, pós-graduado em Administração de Marketing pela FAAP e especialista em People Analytics pela Wharton Business School. Trabalhou nos mais renomados escritórios de advocacia do Brasil e da América do Sul. Olha só que importância. Ele também é mentor de carreiras e recruta profissionais para vagas de liderança, o famoso Headhunter. Hoje apresenta um podcast, como a gente, né, que fala exatamente sobre esses assuntos que ele domina. É o famoso Café com Sal. Sabe por quê? Porque estamos aqui com Fábio Salomão. E o sal vem do Salomão, não é isso? Exatamente, apelido de infância. Que, aliás, um grande amigo, Daniel, abraço, Daniel, me deu na época do basquete. Eu sempre joguei basquete desde moleque, então tinha que ter um jeito ali de me categorizar. Chamar rápido, passou. Rápido, Então, você entrasse nessa coisa do sobrenome, etc. E tal. E Fábio, todo mundo tem a minha idade, eu não sei por que tem o nome de Fábio. Segundo meus pais, minha mãe já faleceu, mas ela dizia que é por causa do Fábio Júnior. E uma geração antes, todo mundo é Marcelo, por causa do Marcello Mastroianni. Então todo mundo chamava Fábio na minha época. No meu time tinha 2. Então virou Sal. Então desde moleque virou Sal, então todo mundo chamava de Sal. O mais engraçado é que o mercado não conhecia isso até então. Né? Com o advindo, vamos dizer assim, do podcast, aí todo mundo ficou sabendo dessa minha faceta, vamos dizer assim. Caraca. Então, você sabe que o meu nome é Luiz Gustavo? Luiz Gustavo por causa do ator Luiz Gustavo. Por causa do ator Luiz Gustavo? Já morreu. Eu fui contar pra ele, porque eu passei na figuração do Sai de Baixo, eu contei pra ele, ele cagou. Tipo, não deu nem. Tô nem aí. Não, falei, meu nome é Luiz Gustavo por causa de você. Ele fez assim. Vai ver, ele tinha incorporado o Beto Rockefeller. Beto Rockefeller. Minha mãe era apaixonada pelo Beto Rockefeller. Porra, olha. Exato. Mas você gosta do Luiz Gustavo? De quê? Do o ator? Nome composto. Gosto. Não, o teu nome. Não gosto, tem uma imponência. Cara, eu vou e volto com isso. Eu vou e volto com isso. Ele gosta que o filho dele também se chama Gustavo. Para dar continuidade à espécie. Meu filho se chama Gustavo, aliás, é um nome belíssimo. Só que eu não fiz com ele o que fizeram comigo. O que? Meu nome é Fábio Eduardo. Eu não acho que combina até hoje. Então, também pouca gente sabe disso, mas Fábio Eduardo é um negócio que não é bacana. Meus pais ainda me salvaram, porque disseram que quando eu nasci iam me dar o nome de Ricardo. Nada contra Ricardo, acho um nome ótimo, mas seria Ricardo Eduardo, você já imaginou? Então até que eu saí bem desse negócio. Então eu sou Fábio Eduardo, mas aproveitando, obrigado pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Imagina, poder falar de mim, imagina, ninguém quer saber de mim. Eu fico feliz de vocês terem me chamado. O cara tá bombando aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas se é para contar segredo, o meu é Francisco José, tá? Francisco José. José Lopes da Paz. Toda a empatia minha em relação a você. Pois é, por isso que eu prefiro o Chuca, que melhor. Todo mundo conhece, é o nome artístico, então tá bom. Claro. Fábio, eu vi lá no Vitor História e tal, Headhunter. Sim. É um cara que caça talentos, vamos dizer assim. O que você, assim, quando você senta com um cara ou com uma moça e tal, você senta com um profissional, quais são os primeiros traços que você fala assim, esse cara aqui serve para o que eu quero? Olha, ótima pergunta. Isso vai depender. Em primeiro lugar, acho que é importante colocar para as pessoas o que é o tal do Headhunter, porque muita gente também fantasia com essa palavra, e ela tem um nome bastante pomposo. No final do dia, é alguém que trabalha com recrutamento de executivos. Tá?
Por que eu acho pomposo? Porque assim, não é porque eu sou corintiano, não, mas assim, é um trabalho suado, complicado, onde você trabalha com gente o tempo todo, com os melhores e os piores aspectos do perfil humano, vamos dizer assim. Né? Então a gente é ponte, como você disse, para inúmeras oportunidades no mercado. E o Headhunter, na essência, ele é contratado pelas empresas para identificar esses profissionais no mercado. Então quem me contrata, quem tem vínculo financeiro, contratual comigo, são as empresas, os escritórios de advocacia, o cliente que busca um executivo, uma executiva de uma área específica. Para não fugir da tua pergunta, claro que depende da área, claro que você vai buscar skills específicos para a cadeira que você quer preencher, mas no final do dia, o que eu busco nas pessoas e o que muito me atrai nos perfis? Em primeiro lugar, comunicação e postura, sem dúvida, independente de conhecimentos técnicos, e o que o mercado hoje trata como soft skills, e hoje todo mundo fala muito disso, que são as questões comportamentais, etc. e tal, versus as técnicas, eu sempre valorizei muito isso. Até porque eu faço o que faço justamente pelo interesse nesse aspecto humano das pessoas. Porque do ponto de vista técnico, a apuração ela é concreta. Você precisa entender da área, se aprofundar em perguntas técnicas e objetivas em relação àquilo, e claro, você com a ciência de entrevistar acaba depurando essas informações ao longo do tempo com categorias sem problema nenhum. O difícil, de fato, é você trazer à tona questões comportamentais que definem aquele perfil. Tá? Então, por exemplo, comunicação, como eu te disse, postura. Pessoas que têm alta energia são muito valorizadas no mercado, que sabem colocar a mesa facilmente. Liderança, né? Liderança, suas grandes conquistas, que eu chamo os seus grandes projetos. Sim. Então, hoje, por exemplo, quando eu trabalho num ambiente de mentoria com algum perfil, o que eu mais tento pensar desses perfis, são os grandes projetos que eles construíram. Porque do ponto de vista técnico, você vai ter 1 trilhão de pessoas semelhantes no mercado. O que diferencia uma das outras, sem dúvida. O que diferencia uma das outras é, de fato, a questão da construção dos projetos e os resultados que elas obtiveram com isso. Porque o projeto em si, ele já traduz todas essas características técnicas que ela tem. Então o papo fica mais profundo, fica mais interessante. Então, quando eu converso com alguém, o que me move, nem sempre todo mundo vai me mover e não tem problema nenhum, até porque lá eu estou lá do ponto de vista profissional para preencher uma posição com o melhor perfil disponível no mercado, mas o que me traz prazer para fazer o que eu faço é justamente apurar essas questões comportamentais que eu te mencionei. Perfeito. Agora vamos lá. Quais são os principais erros? Porque assim, vamos falar daquela pessoa que sonha aquele cargo e tal, não sei o quê. Aí o que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Você diz do ponto de vista da carreira ou no ambiente de entrevista? Não, de entrevista. De entrevista? Porque esse é o primeiro passo. Claro. E aí a gente resvala de novo na comunicação. É não aproveitar esse momento para trazer valor para o que ele ou ela construíram. Tá? Por isso que assim, como eu já entrevistei mais de 40 mil profissionais na minha vida, pois é, você obviamente vai entendendo ali já de cara quem tem um caminho melhor, quem funciona melhor e quem não funciona. E às vezes dá dó, de fato, de você ver que tem pessoas que trilharam uma carreira do ponto de vista técnico importante, chegaram a posições importantes, porque quem é bem preparado de algum momento, de certa forma, sempre vai chegar, mas chega num limite justamente porque não consegue se vender. Isso. Né? Ou seja, se comunicar e colocar à mesa, como eu disse, projetos, características, tarefas que lhe foram colocadas e os resultados obtidos, o nível de liderança e de protagonismo nela nesses projetos. Então, assim, a gente não pode subestimar a dificuldade que as pessoas têm de falar de si. Todo mundo tem uma facilidade enorme para falar dos outros, principalmente hoje em dia, né? Você pode chamar de fofoqueiro ou não, não interessa, mas todo mundo tem uma opinião sobre os outros. Mas é impressionante quando as pessoas estão diante de um questionamento sobre elas, o quanto elas têm dificuldade de se colocar. E de se colocar de uma forma e num tom profissional. Né? E tom profissional hoje é o quê? Resultado, trazendo aspectos financeiros daquele trabalho, trazendo aspectos qualitativos e que impactaram as empresas pelas quais elas passaram e, como eu disse, o nível de protagonismo dela nos projetos. E a relação humana também facilita, né? A pessoa que tem mais um jeito melhor de falar com as pessoas que estão tirando só o técnico, né? Como a pessoa vai liderar, como a pessoa vai se comunicar, como a pessoa vai tipo assim, tratar cada situação. Sim, isso você precisa afetar outras pessoas. Exato. Né? O que a gente chama de mapa de influência. Quer dizer, quando você chega numa empresa, você precisa mapear aquela empresa, quem são aqueles executivos e quem tem qual responsabilidade e como você vai construir, de fato, essas pontes. Está perfeito o que você falou. Até porque se a gente olhar a literatura falando de liderança, ninguém é líder se o trabalho que ele ou ela tem que entregar, eles têm que entregar sozinhos. Exatamente. Eles precisam de uma equipe. E como entregar esse trabalho motivando essas pessoas ou tendo um alinhamento forte
com essa turma. Ainda mais hoje, num ambiente que às vezes é híbrido. As pessoas estão trabalhando de casa muitas vezes. Você pega grandes centros ou atividades mais do ambiente corporativo, escritório, vamos dizer assim, você não está compartilhando mais o teu dia a dia tanto com aquelas pessoas. Como afetar aquela equipe? Como ser chancelado como líder de uma equipe que não está vendo você atuar como líder? Né? Só em pequenas reuniões. Só na telinha Porque as pessoas são chanceladas como líderes quando, por exemplo, eu vejo, o Chuca me vê atuando como líder junto ao Gustavo, ele fala assim, interessante. E o contrário vai fazer vocês dois me chancelarem ou não como líder, vendo essa coerência. Quando você não tem o benefício da convivência, vendo como o líder lida com a equipe, como é que você cria uma relação de admiração ou de entendimento do propósito daquele líder com a equipe, com ele mesmo e com a própria empresa? É difícil. Então, se não tiver esse skill de comunicação e saber construir, né, essas pontes, fica um trabalho perdido. Tanto que, se você olhar o mercado nos últimos 2 anos, foi um mercado muito de substituição de executivos. Economicamente, todo mundo aqui sabe que o Brasil não anda bem. A América Latina não anda bem. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Só que você vê, pelo menos em 2022, a gente teve um mercado muito aquecido de executivos. Sabe por quê? Por causa de troca, substituição. Ou porque as empresas contrataram errado durante a pandemia, ou porque muitos executivos escolheram errado a oportunidade no afã daquela coisa, olha, a pandemia veio aí, eu tive que revisitar inúmeras coisas que eram importantes para mim. Teve gente que terminou o casamento, teve gente que mudou de empresa. Foi o meu caso. Eu fechei uma empresa que eu tinha para abrir outra, querer viver um novo sonho, uma nova história. Então, todo mundo com aquele senso de finitude, de pandemia, olhou para si e falou, olha, eu quero mudar alguma coisa do meu projeto pessoal. Muita gente veio para o interior para morar com esse projeto de vida, depois mudou de ideia ou ficou. Porque muitas vezes o home office proporcionou isso, né? Sim, mas ao mesmo tempo ele traz um distanciamento enorme da cultura da empresa. Exatamente. E aí quando você começa a entrar em contato com a cultura da empresa na volta do híbrido e do presencial, você fala assim, opa, não era exatamente o que eu queria. Ou a vida começa a voltar ao que ela era. Aquilo era um momento. E você tomou decisão em cima daquele momento. Então muita gente acabou saindo. Por quê? Liderar num ambiente como o nosso, agora que é ultra complexo, muito mais complexo que antes da pandemia, é mais difícil. Então hoje quem está trabalhando que nem louco é CEO de empresa, é líder de área, é diretoria, porque não só você tem que entregar pessoalidade para o que você faz, para não ser substituído por algum, né, processo em automação constante, ou automatização, como muitos dizem, mas porque você ficou distanciado da tua equipe. Né? E você tem que lidar com inúmeros desses conceitos modernos de gestão ao mesmo tempo. Então a coisa ficou mais complexa mesmo. E se tornar único é difícil mesmo, né? Você mostrar para a tua empresa que sem você o negócio não vai andar daquele jeito. Sem dúvida. Isso eu chamo de gerenciamento de percepção, quando a gente fala de carreira. Gerenciamento de percepção do outro em relação a você. Ninguém faz isso. Aliás, isso é um erro importantíssimo. Até muito legal a gente estar podendo falar disso, e eu agradeço novamente vocês, porque as pessoas, quando a gente fala de patrimônio na vida, a gente fala de patrimônio imobiliário, vocês falaram aqui do grande empreendimento aqui na região de Sorocaba, a gente fala de saúde, a gente fala de família, mas as pessoas não tratam carreira como patrimônio. É um pecado que as pessoas fazem com as próprias carreiras, que vão indo como passageiros. Então, quando eu olho, por exemplo, no meu ambiente de mentoria, a maioria dos profissionais tem entre 35 e 50 anos, porque é justamente quando você já tem um distanciamento suficiente de trajetória, em que você pode olhar para trás, entender o que você já construiu, mas saber com maturidade que o que você construiu não vai te levar adiante. E aí começam a aparecer essas dores. Por quê? Porque foi na base do passageiro. Fui sendo chamado, fui sendo escolhida, me chamaram para aquela posição, um amigo indicou. E quando você vai olhar para trás, não foi você que fez aquelas escolhas. Mas desculpa dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo, foi você que fez essas escolhas. Consciente ou inconscientemente. Na verdade, ele fez uma coxa de retalhos. Sim. E em nenhum momento ele traçou o que ia acontecer. Se apropriou dessa história. E aí chega o momento de se apropriar. Então, o meu trabalho muitas vezes com essa turma é de revisitar esse storytelling, dar um sentido para ele, porque sempre tem um sentido. Sim. Né? Verdadeiro, claro, mas com valor, com que o mercado quer ouvir, e assumindo a narrativa da sua própria carreira, como se fosse de fato sua. Né? E aí fazer o tal do gerenciamento de percepção, que é o que eu falo, para se destacar do pelotão. Caraca. E assim, você já, por exemplo, numa entrevista, vamos falar de valores, assim, não vamos citar a empresa, de um cargo, assim, vamos falar o salário mais alto que você estava entrevistando o cara, ou o pessoal lá, e quanto chegou a esse valor de salário,
e o quanto você percebeu que a pessoa tinha ciência que ela ia ganhar tudo aquilo, tal, ou dava importância para aquilo. Eu queria entender isso, Fábio. Porque assim, uma coisa, você fala assim, o salário é de 3 pau por mês, 4 pau por mês. Agora o salário é de 40, 50, 60 mil. Você vai assumir essa responsabilidade. A conversa é outra. Sim, sem dúvida. E aí, me conta um case assim. Você quer um case de negociação? De negociação. Isso acontece o tempo todo. Né? Até porque, por exemplo, quando você fala principalmente assim dos grandes centros, todo mundo, né, no Brasil inteiro, em qualquer lugar, todo mundo tem boleto para pagar. Sim. Mas a vida nos grandes centros ela é caríssima. Caríssima. Né? Brasília, e à medida que você São Paulo. vai crescendo na carreira, e veja, quando eu comecei a minha carreira de headhunter ou recrutador, eu entrevistava para posições mais de base da pirâmide, sem dúvida, mais operacionais. Né? E aí a discussão de fato é outra, ela fica muito mais nesse patamar técnico. Né? Existe uma necessidade na empresa, que é uma descrição de cargo, como muitos dizem pomposamente, o job description, e você tem que fazer lé com cré aquela ligação com a trajetória da pessoa, que ainda é curta, né, é júnior, e o currículo que ela tem. Nesse aspecto é muito fácil. À medida que você vai crescendo, assim como eu brinco, né, quanto mais você cresce no bambu corporativo, mais balança, mais venda. Porque todo mundo quer ser chefe, quer ser gestor, quer ser sócio, só que quando chega lá em cima é complicado, entram inúmeras questões. Né? Então, assim, eu tenho inúmeros casos de negociações que foram por água abaixo, ou que foram bem-sucedidas, por diversos motivos. Né? E hoje a questão é financeira, mas olha que curioso, pós-pandemia, a questão continua sendo fortemente valorizada do ponto de vista financeiro, sim, mas hoje os profissionais estão com uma preocupação gigantesca com inúmeros outros aspectos também. Então, a minha negociação, antigamente, vou dar um exemplo para vocês. Então, chegava na negociação em processo seletivo, vou falar de uma maneira alegórica, tá? Não é exatamente assim, mas para ficar mais simples. Sim. O que é o trabalho, onde é, qual o horário, o que tem que fazer, a quem vai se reportar e quanto paga. Acabou. Esses eram os questionamentos, grosso modo, das empresas, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e do próprio profissional. O profissional ia para a entrevista com esse tipo de pergunta. Não eram perguntas mais profundas que essa. Eu te desafio a fazer um projeto de estagiário aqui para o Quiz Podcast e o estagiário não te perguntar coisas relacionadas à qualidade de vida, horário de trabalho, se é híbrido ou se não é, quais são os benefícios, se tem plano de saúde, se vocês têm algum benefício de academia ou questões também relacionadas a bem-estar, se vocês têm qualquer tipo de plano de carreira bem estabelecido e costurado, em quanto tempo esse profissional vai chegar lá. Então, veja, é um ambiente mais complexo para quem está buscando uma posição no mercado, é um ambiente mais complexo para a empresa atrair esse tipo de talento, seja ele de que idade e senioridade for, e é um ambiente mais complexo para mim, especificamente. Por quê? Porque eu tenho que negociar todos esses fatores. Então, por exemplo, eu tenho o caso, e, por exemplo, para quem ambiciona trabalhar com recrutamento, está olhando e fala assim, nossa, eu queria ser que nem o Fábio ou o Sal, que está o tempo todo falando com essas pessoas interessantíssimas e está tendo um impacto espetacular na vida dessas pessoas, porque eu tiro um cara, uma executiva de um lugar para levá-la para outro para ganhar 50% a mais ou 30% a mais. Caraca. E essas pessoas vão me olhar com brilho nos olhos dizendo, nossa, Fábio, você tem o toque de Midas. Como se eu fui fosse entrevistado fácil, ou né? entrevistada por você e eu consegui a posição da minha vida. Primeiro que eu nada tem a ver com isso, eu brinco. Por quê? Quem tem o projeto, quem tem o desafio, quem tem o pipeline... É a própria pessoa. É a própria empresa que tem ali. O projeto é lá. Eu sou uma pessoa que tenta, através da minha sensibilidade e das minhas ferramentas, claro, identificar o que o Chuca tem de valores e de construção de carreira e o quanto isso tem aderência ao que a empresa está buscando. Então, no final do dia, eu sou um apresentador, um cupido, vamos brincar assim, de pessoas com oportunidades. Né? E aí, óbvio, você cria uma relação pessoal com essas pessoas se aproximam de você, até porque você tem essas posições nas suas mãos, mas você tem que tomar um cuidado muito grande, porque muitas dessas pessoas se relacionam com você, infelizmente, mas é mundo adulto, normal, não tem problema nenhum, e durmam à noite com isso. Por interesse. Claro. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que entram em questões de negociação, não quero fechar a tua pergunta, fecham comigo. Então, assim, está fechado, é isso. Você questiona, olha, você está realmente firme em relação ao que você quer? Porque o que eu estou te apresentando de projeto desse lado vem, né, de encontro ao que você quer em relação à remuneração, a projeto de vida e de trabalho, a localização, ao setor no qual você quer estar inserido. Então, por exemplo, você ambiciona sair, do setor de serviço e trabalhar em farma. Então, é o que você buscava, está aqui. Então, a gente vai ticando, eu faço esse acompanhamento de ticar todas essas caixinhas. Está dentro da remuneração, está dentro da localização, do ponto de vista de esquema de vida e familiar, que quando a gente fala de executivos, vem a família muitas vezes junto. Né? E na hora H, essa pessoa vai comunicar à empresa dela atual e a empresa faz uma contra-oferta e ela chega para mim e fala assim, Fábio, muito obrigado,
mas eu não vou mais. Eu tinha te garantido, etc. e tal, te dei a minha palavra, mas me fizeram uma proposta, me deram uma posição que agora não é mais Brasil, é América Latina. Ele pode usar a tua proposta para fazer um leilão, por exemplo? Mas fazem isso, claramente. Por exemplo, claramente. O cara fala assim, eu vou te dar 50 mil. Aí ele vai para a empresa dele, da qual ele trabalha, e fala assim, fui assediado por tal pessoa e tem 50 pau na mesa e mais esses benefícios. Aí o cara fala assim, dou 60 e você não fala nunca mais com esse cara. Então, isso acontece. Já aconteceu? Sim, direto, isso acontece o tempo todo. O meu papel é policiar e utilizar, obviamente, da minha sensibilidade das ferramentas para evitar cada vez mais isso. A não deixar o cara sair da sala? Cada vez isso... Não isso. Tá? Até porque eu acho assim, eu não quero estar num projeto representando um cliente em que eu tenha que convencer financeiramente alguém a ficar. Não. Eu não faria isso na minha vida para nada. Imagina para um cliente meu. Então, assim, eu sou muito incisivo com esse tipo de coisa. Nessas horas eu passo aqui o celular e ligo assim, Mr. Client, a situação é essa. Na minha opinião, cortamos agora. Porque eu detesto esse tipo de coisa comigo. É uma escolha tua. Eu não faria. E veja o quanto isso prejudica o meu trabalho. Até porque o grosso da minha remuneração como recrutador é quando o projeto fecha. E nesse caso, como tinha uma pessoa que recebeu oferta, imagine que essa pessoa foi a mais desejada do processo seletivo. Sim. Então, a segunda ou terceira opção, muitas vezes, não são mais opções. Então, eu preciso começar tudo de novo. Todo o processo seletivo do zero. Você vai perder seu... Então, eu trabalho com algo que muitas vezes não depende só de mim. Tá? Então, não sou, por exemplo, como marceneiro, que é uma posição, por exemplo, que eu tenho amigos e que eu admiro muito, em que você faz uma encomenda de uma mesa, num material específico, numa medida específica, vai lá, te entrega, acabou. Não, eu lido com gente. E eu não tenho responsabilidade, e nem deveria ter, porque essas pessoas vão fazer dentro dessa empresa daqui a 4 anos. Tá? Então, assim, você tira referências dessa pessoa, você tira referências profissionais, referências pessoais, conversa com o mercado sobre ela, mas às vezes uma pessoa teve alguma mudança na vida dela, ou aconteceu alguma coisa com ela, etc. e tal, que ela cria alguma questão, algum expediente duvidoso dentro da empresa, e você fica marcado com aquilo. Então, veja o risco do trabalho, que envolve o meu trabalho, que no final do dia tem a ver com a minha imagem. Quem recrutou foi o Fábio. Pois é, então assim, é fácil, né? Porque é mais no mundo onde se terceirizam os problemas. Mas você é resultadista? Como assim? Por exemplo, você recrutou um cara, indicou para a empresa tal e o resultado não foi bom. Aquilo para você é um fracasso? Não, aquilo pega para mim. Se aquele profissional não se desenvolveu dentro da empresa, eu pego muito para mim. Porque assim, eu gosto de ser reconhecido como um fornecedor que traz vantagem competitiva para o meu cliente em trabalhar comigo. Tá. Então, assim, eu tenho ciúme de cliente meu. Só eu quero trabalhar com cliente meu. Cliente meu é... Vocês lembram do Tamagotchi? Do bonequinho japonês que alimentava? Isso é coisa de velho, desculpa, viu, gente, a referência. Na hora que você falou, perdão. Então, assim, cliente meu é Tamagotchi. Eu fico o dia inteiro alimentando, botando para dormir, atenção o tempo todo. Entendi. E olha que a correria é muito cliente, é muita coisa, mas eu tenho ciúme de cliente. Por quê? Porque quando aquilo dá errado, aquilo resvala em mim. Entendi. Eu me sinto pessoalmente, não vou dizer fracassado, mas afetado com aquele negócio, porque eu me importo realmente com esse negócio que eu faço. Entendi. Então, a tua avaliação não foi perfeita. E escapa, gente. E olha que eu tenho ferramentas de assessment. Você mencionou que eu tenho formação em People Analytics. Isso é um negócio que eu tenho paixão tremenda, que é a análise de pessoas através de dados. Né? Isso que tipo de dados? Fala aí. Cara, isso é super legal, essa história. Vocês já devem ter visto, por exemplo, um filme, principalmente para quem gosta de galãs, um filme do Brad Pitt, aquele homem maravilhoso, vamos dizer assim. Aquele filme chamado Moneyball, mais ou menos. Nada que se compare conosco, mas um rapaz bem apessoado. Exatamente. O Moneyball é aquele filme de beisebol, onde ele é um general manager de um time americano de beisebol, que ele assume o time, ou ele já é daquele time, ele muda completamente a metodologia dele de escolher jogadores para o time. Ao invés de buscar estrelas, porque eles têm um budget, uma verba reduzida para contratar aqueles jogadores, e nas ligas americanas você tem um limite por time, né? Especificamente no beisebol acho que não tem isso mais, mas na época ele tinha um limite que o próprio time impôs a ele, então ele teve que ser criativo em relação aos jogadores que ele ia escolhendo. Então eram jogadores que não tinham fama específica, mas eram especialistas em algo muito específico do time, mas que em conjunto aquilo funcionava. É a diferença do Flamengo e do Palmeiras. Você pegar um por um do Flamengo e comparar com o Palmeiras, você vai escalar o time do Flamengo inteiro do outro lado. Só que funciona o time do Palmeiras. Você trouxe um bom exemplo. Infelizmente eu sou corintiano, tá? Infelizmente eu sou obrigado a ouvir isso, mas você trouxe um bom exemplo. Você trouxe um bom exemplo. É isso. Então, assim, isso é um projeto que surgiu dentro do ambiente do esporte americano, que sempre foi muito pautado em estatística. Então, por exemplo, hoje vocês olham, Fórmula 1 está virando uma febre nos Estados Unidos. Por quê? Entrou com estatística, americana adora isso. Depois Netflix,
que trouxe personagens, isso para o marketing é fantástico, os bastidores, e a coisa aconteceu. Então isso nasceu dentro do esporte, depois dentro de um projeto inovador dentro do Google chamado Oxygen, onde você, através da área de recursos humanos, eles desenvolveram uma metodologia de colheita de informações para aplicação em gestão, e aí é decidido por que certos engenheiros eram top performers versus outros. E aí aplicavam mentoria nos que não tinham a performance top em função do que funcionava dentro do Google, pros de alta performance. E aí criou-se então essa metodologia de coleta de dados que hoje é utilizada no mercado inteiro como People Analytics. Então, assim, mesmo usando o People Analytics e todas as ferramentas que eu tenho, às vezes acontece que a gente está lidando com o ser humano. Né? Ser humano é um produto que é ultra complexo. É ultra complexo. Tem inúmeras facetas. O que a gente tenta fazer com o nosso trabalho é diminuir ao máximo o risco de nós errarmos e, consequentemente, os nossos clientes também. Perfeito. Porque nenhuma pessoa é igual a outra, né? Assim, não. Exatamente. Graças a Deus, né? Amém. Mas é fato. Sim. Né? E cada processo seletivo é um processo seletivo. Então, por exemplo, se você me pede hoje um processo seletivo, daqui 2 semanas ele é completamente diferente, porque são outras pessoas disponíveis. Sim. Dependendo da época do ano, tem gente que já recebeu o seu bônus e está livre para o mercado, outras não. Então fica mais complicado negociar. Você negociar com gente que tem bônus a receber é um terreno extremamente perigoso. Porque essas pessoas não vão deixar esse bônus na mesa. E hoje o mercado está muito refratário a pagar bônus para quem está entrando. Então, assim, você vai perder o bônus de lá, mas eu te boto aqui um que a gente chama de hiring bônus ou welcome bônus, um bônus de boas-vindas para te trazer. O mercado não faz mais muito isso, porque o dinheiro não está sobrando, gente. A gente sabe, principalmente, por exemplo, empresas brasileiras de alguns setores, perderam muito valor em bolsa, principalmente quem tem capital aberto, no ano passado. Então tem muita gente se reerguendo e isso impacta diretamente o perfil do executivo que você vai buscar. Então você tem que buscar gente que faz mais com menos, gente mais aguerrido, que é o perfil que o pessoal chama de turnaround, de pegar uma situação A e levar ela para um patamar B, com menos recursos, mas com mais tônus, com mais tração. É curioso isso, o mercado vai moldando o tipo de perfil de demanda de executivo. E a gente está falando até disso de inteligência artificial, dados, estatísticas. E quem mandou uma pergunta para você é a Patrícia Belotti. Ela é nutricionista, é isso? Nutricionista. Top das galáxias. Top. Aliás, peço a vocês, né? Indico a vocês que vocês a convidem para participar. Ela está em Portugal? Ela está viajando agora em Portugal e mandou essa pergunta de Portugal. Você vê que chique, direto de Portugal. Mas os amigos são assim, né? Patrícia, fala aí. Oi, Fábio. A minha pergunta é um pouco sobre inteligência artificial, ChatGPT. Muito se fala sobre isso hoje. Eu acho que as pessoas estão bem seguras em relação a quais vão ser as competências necessárias para o profissional do futuro, sabendo que tem agora essa, não diria uma competição, mas tem máquinas fazendo coisas que os humanos estão fazendo hoje. Qual você considera que vão ser as competências necessárias a serem desenvolvidas para o profissional do futuro? Obrigada. Patrícia, super obrigado pela pergunta. Acho uma pergunta super pertinente, principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje. O que é importante o público saber? Existem inúmeros níveis de inteligência artificial. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT, a gente está falando de machine learning, que é um dos níveis mais básicos de inteligência artificial. Uma coisa é fato, é inevitável o nosso futuro ser invadido pela inteligência artificial. Isso é fato, não dá para evitar, não dá para frear. Acho uma tolice isso. Eu acho uma tolice também a gente pensar que nós seremos substituídos pela inteligência artificial. Vai ser substituído no mercado quem não sabe usar a inteligência artificial. Ou seja, se você não é versado, não tem fluência digital e não conhece as ferramentas mais modernas e se não se atualiza em relação a isso, você vai ser substituído não por ela, mas por quem a conhece, por outros seres humanos que têm fluência e conhecimento profundo em inteligência artificial. Quando a gente fala especificamente desse tema, claro que as atividades que vão acabar, e aí sim isso deve acabar, são as atividades de repetição. Então você tem muito ser humano hoje que é repleto de inteligência, né? Eu que sou apaixonado por gente, por ser humano, adoro esse tipo de assunto, e que está fazendo atividades que ser humano nenhum deveria estar fazendo. Né? Então a inteligência artificial, principalmente do ponto de vista da automação, ela vem para substituir essas atividades básicas, corriqueiras do dia a dia, repetitivas. Isso abre possibilidade não só para novos postos de trabalho dentro do ambiente de tecnologia, mas a gente vai ser provocado a ser melhor, sabe o quê? Como ser humano. Porque como muitas atividades vão ser inundadas por repetição e automação robótica, as competências que vão ser demandadas no futuro vão ser só a fluência digital.
Você vai ter que ter alguém com uma comunicação, como a gente já falou aqui no começo do nosso papo, ainda melhor, porque para se destacar dentro e com um fator humano e com propriedade e com profundidade, você vai precisar de uma boa comunicação. Adaptabilidade, porque o mundo fica cada vez mais complexo e as atividades com um cardápio gigantesco de possibilidades. Tá? Eu acho que uma empatia gigantesca em relação também a outras pessoas. Então, veja, eu estou citando exemplos de competências aqui que são absolutamente humanas e relacionais. Porque à medida em que você tem um espaço ocupado por máquina, o que sobra é o quê? É o melhor do ser humano. E aí a gente tem que ser bom no quê? Justamente nesses fatores. Tá? Então, quando a gente fala de mercado de trabalho, é o quê? De novo, recapitulando. Comunicação, saber se posicionar perante o mercado, ter excelentes skills de liderança, saber ter uma adaptabilidade, e quando eu digo cabeça aberta, para entender as inúmeras nuances que o mercado vai trazer, saber ouvir os outros, porque acho que isso é um skill fundamental, mais do que carejar desenfreadamente. Então, acho que essas são as competências de fato que vão ser mais exigidas, e curiosamente a gente imagina um ambiente futurista, e nesse ambiente futurista, o que mais vai valer de fato são os fatores humanos. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Você não tem um medo assim no futuro da inteligência artificial tomar conta? Não. Sabe quando eu olho para trás, Chuca? Eu olho assim, por exemplo, você pega a Revolução Industrial. Proporcionalmente, se não foi a mesma coisa, foi pior. As pessoas ficavam escandalizadas. Você criou uma coisa que não existia, sabe o quê? A noção de descanso. Não existia isso na vida das pessoas. Sabe, horário de almoço, descanso, final de semana? Isso não estava no cardápio das pessoas. Até isso foi afetado. Então, hoje, quando a gente pensa em horário de descanso, pensa o almoço. Nesse caso, houve uma melhora de vida, né? Mas assim, eu sou naturalmente otimista. Sim. Eu olho para essas coisas e vejo assim, importante que isso venha. Porque a gente, como ser humano, assim, claro, tem algumas questões, quando a gente fala de automação, a gente está falando de atividades repetitivas. Né? Quando a gente fala de um nível de inteligência artificial mais sofisticado, aí eu entendo o que você está falando. E, obviamente, eu conservo preocupação. Por quê? Porque, em algum momento, isso vai ter que ser regulado. Porque, assim, a gente não está pensando só no dia a dia das empresas, se vai ter trabalho, e vai ter trabalho. Né? Só que a gente precisa se adaptar ao que o mundo pede. O que me preocupa? Se a gente pensa num nível macro, maior, geopolítico, como isso vai ser utilizado entre as nações? E num ambiente de guerra? E num ambiente de fake news? Outro dia todo mundo viu aí, saiu uma foto do Papa, Sim. com um agasalho lá todo bonitão, transadão. Transado é feio também, né? Acusa a idade, mas enfim. Quem não é versado em inteligência artificial, em imagem, em tratamento verdade, de imagem, né? viu como verdade. Quem é velho de guerra nisso olhou e falou assim, não, peraí, dá para notar aqui no óculos, tem um reflexo, etc. E tal. Então, assim, isso utilizados de uma maneira antiética, isso realmente é muito perigoso. Sim, Você claro. imagina um ambiente processual criminal, onde você pode trazer para o processo provas que não necessariamente são verdadeiras. Isso. A gente teve vídeos de campanhas políticas aí passadas, onde colocaram pessoas em situações ultra graves e que todo mundo começou a acreditar. E não era verdade aquilo. Vídeos íntimos e etc. e tal. Né? Então, assim, se não for regulado, aí eu acho que a gente pode correr um perigo, principalmente do ponto de vista não só reputacional, mas acho que geopolítico. Mas eu vejo assim, muito lado do ser humano, por exemplo. Eu tinha que fazer um texto, falei assim, eu vou escrever aqui um texto. Aí um amigo meu falou assim, não, a gente põe no computador, a inteligência artificial faz para você. Quer dizer, aí já gera uma coisa assim, o próprio ser humano, a preguiça de fazer o negócio, porque a máquina já está fazendo por ele. Então, mas você compraria um livro que não foi escrito por uma pessoa? Não. Eu não tenho a menor vontade disso. Outro dia pegaram, acho que tem um resgate da humanidade também, sabia? Eu vejo muito assim. Então, por exemplo, outro dia pegaram... Você é não sei. otimista contra isso. Cara, eu sou. Cara, o judeu tem que ser otimista. Eu sou judeu. Né? Meu povo foi escravo em tudo quanto é lugar. Sim. Foi exterminado em tudo quanto é lugar. A minha família foi inteira exterminada. E eu estou aqui. Então, assim, eu sou um eterno otimista. Mas te respondendo a tua pergunta. Outro dia eu vi uma notícia que juntaram lá um sucesso. Não sei se são essas as bandas, mas do Rolling Stones com o Bob Dylan, vamos dizer assim. E a inteligência artificial criou uma música, etc. e tal. Pô, bacana, mas assim... o Fred Mercury cantando uma música do Michael Jackson. Desculpa, você vê, eu chutei fora. Mas, enfim, não me atrai esse tipo de coisa, você entende? Eu, pelo menos, eu não compraria, eu não investiria pesado numa arte que não foi criada por uma pessoa que foi lá e pincelou aquele negócio. Entende? Então, assim, acho que tem o valor, acho interessante, acho divertido. Isso, a palavra é essa, Divertido. Mas, assim, eu não vou numa sessão de autógrafos de um livro em que não tem uma pessoa lá. Não vou. E não vou, desculpa a expressão, sentar meu bumbum
no ChatGPT para criar uma obra científica em que não fui eu que participei. Eu não conseguiria dormir à noite. Então, assim, eu acho que algumas dessas coisas vão ser de fato reguladas. Não é para tudo, vamos dizer assim. Não. É que nem você vai assistir uma peça de teatro. Exato. Como é que você vai substituir o ser humano que está fazendo ali? Você vai assistir um stand-up. Pô, você tá ali, cara. O que você vai colocar? Um holograma? O cara lá falando, fala, porra. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é em show. De tá ver uma vivo. banda tocando. Eu Isso. admiro aquilo num nível. Aqueles ídolos que a gente tinha da infância, e muita gente ainda tem, a gente tinha como super-heróis. Sim. Porque a habilidade daquela turma de tocar um instrumento, isso é das coisas mais maravilhosas. Mesmo que o do cara ser tiver, tá velho, desafinado, você fala, porra, esse cara fez Isso aqui é um história. mercado que vai bombar no futuro, com essas questões de automação e etc e tal, e vai ser muito valorizado, o mercado artístico e de entretenimento. Que isso vai ser supervalorizado. Essas pessoas vão ser supervalorizadas, porque elas vão trazer à tona questões de sensibilidade. Sabe? Que a máquina não consegue repetir. A máquina vai num nível emocional tal, vai. Num nível de sofisticação, vai. Você vai alimentando isso, as coisas vão crescendo. Mas uma crença pessoal minha, eu não consumiria esse tipo de coisa, não da maneira, por exemplo, que as pessoas vislumbram lá na frente. Por falar em consumo, vamos para o intervalo, porque nós precisamos faturar. Vamos no intervalo, mas para fechar e para a gente falar sobre... graças a Deus o Fábio é um cara otimista, mas segundo o Stephen Hawking, né, o dia que a inteligência artificial alcançar o nível pleno será o fim da raça humana. A gente volta já já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, foi rápido. Olha, eu falei aqui, já me xingaram aqui por causa desse visão pessimista. Aqui, ó, já mandaram. Mas, enfim, porque eu já estava mandaram gravando aí. o seu último trecho, que estou xingando você. Então, E não é inteligência artificial, é de verdade. Essa pessoa existe. Eu estava comentando aqui que o Stephen Hawking coloca com todo respeito a ele e tal, etc. Mas ele dá um pouco de raiva porque ele nunca trouxe uma notícia positiva para nós como sociedade. Que Deus o tem. Enfim, Um gênio. Então, um gênio, um cara Uma especial, hiena, espetacular, exatamente. Ó vida, ó céu, azar. Mas é um tom que não me agrada muito. Mas enfim, eu não estou aqui para ser agradado também no mundo, né? Mundo adulto, a gente tem coisa que gosta e não gosta e faz parte. Mas tem uma coisa que te agrada, sabe o que é? Você chegar no alto, porque assim, o executivo do teu tamanho, cara, chega num ponto, cara, você não precisa mais de visibilidade, nada, porque você trabalha, vamos dizer assim, por dentro das empresas, criando, achando talentos. Aí você resolve fazer o Café com Sal, é isso? Exato. Um podcast. Como eu estava te dizendo, é o seguinte, eu resolvo meus problemas criando outros. Então, Né? quanto é esse problema que você A sarna pra se vida coçar? da gente já é assoberbada o suficiente, né? Vocês podem ver pela minha cara, assim, eu diria que eu tenho quase um toldo em cima dos olhos de tanta olheira. Mas o fato é que eu sou uma pessoa inquieta, sempre fui durante a minha vida, né? Eu aprontei inúmeras. Aliás, eu tenho um carinho especial aqui pela região, depois eu conto para vocês o porquê. Então, quando vocês me fizeram o convite, eu aceitei na hora também, porque me resgatam coisas da minha trajetória que são também curiosas, e eu conto para vocês já já. Mas o Café com Sal é um projeto pessoal. Eu fiz uma viagem no final do ano com o propósito de dar uma arejada na minha cabeça. E eu sempre venho com propostas pessoais minhas, que eu não revelo para ninguém, mas de me desafiar, de me colocar em situações
difíceis ou não conhecidas e, de alguma forma, construir alguma coisa com isso. Eu sempre gostei muito de me comunicar. Isso faz parte da minha atividade. Mas nunca tinha colocado isso para um público, a não ser em palestras que me convidam, me contratam, etc. e tal. E aí eu falei, olha, eu quero criar um ambiente onde eu possa trazer um pouco mais da minha personalidade fora do ambiente mais sisudo, que é esse do headhunting, do recrutamento, onde eu tenho que, de fato, ter essa pompa e circunstância, porque o mercado, acredite se quiser, ainda pede. Tá? Já aposentei a gravata há muito tempo, etc. e tal, mas ainda pede. Há uma expectativa inconsciente de se encontrar alguém lá do outro lado que tem algum tipo de propriedade para falar. Então, alguma roupinha você precisa colocar. Desculpa falar, mas o mundo é assim, gente. É assim que funciona. Tá? Não julgo os outros pela roupa, não é isso. Mas no ambiente corporativo é importante que você mantenha algum tipo de, né? Vamos dizer assim, postura. Tá? E aí o Café com Sal, como eu te disse, foi um projeto pessoal. Eu decidi arriscar, entre aspas, tudo, em colocar essa faceta minha que ninguém conhecia, até com risco de manchar a minha reputação, porque o meu apelido de infância é Sal, né? Como você bem mencionou aí na tua abertura, e de colocar esse aspecto mais pessoal meu e conseguir trazer para a mesa, para a conversa ali comigo de uma forma muito intimista, profissionais, empresários e executivas, pelos quais eu nutro enorme admiração. Mas, às vezes, no dia a dia do recrutamento, eu não posso entrevistar exatamente quem eu quero, e sim quem o meu cliente quer que eu entreviste. Né? Ou me coloca como missão entrevistar. Então, eu me coloquei nesse tipo de situação, nesse tipo de desafio. Eu estou tendo um feedback maravilhoso. Eu estou me divertindo muito. É muito bom. E eu fiz o... Obrigado. Eu faço porque eu gosto. Eu estou fazendo isso por mim, como eu disse para vocês, sem a menor pretensão. E como eu disse também aqui para vocês nos bastidores, é um dos momentos onde eu me sinto mais feliz e realizado. Conversando com essas pessoas, explorando e dando espaço para que elas possam trazer um aspecto humanizado da carreira delas. Porque, assim, falar de business, tem um monte de gente que fala. Sim. O ambiente lá é para falar de si de uma forma bacana e que essa forma de se colocar possa inspirar muita gente a entender que, muitas vezes, a carreira ou a própria criação de um business não se faz por caminhos lineares. Porque a gente vê muito isso, né? A gente vê isso no timeline das redes sociais, a gente vê isso em revistinha de gestão. Fulano veio do ponto A para o ponto B e dá a impressão que isso é fácil e é linear. Não. A vida é um inferno e é o paraíso no mesmo dia o tempo todo. Né? E a gente tem que saber lidar com isso. Fábio, a gente tem uma palestra que chama... A gente já fez 50 apresentações. Chama Os 10 Piores Dias da Minha Vida. É tudo que deu errado até dar certo. Porque, normalmente, o palestrante ele é o fodástico. Sim. Dá tudo certo para ele, cara. Super-homem. Tudo que ele fala, aí você vai se sentindo merda, certo? Não, a gente não. A gente humaniza, mostra os erros, tudo que foi dando errado, as pessoas fechando as portas e tal. Eu acho que é isso que você faz. Você mostra ali o lado humano da pessoa e você percebe o seguinte, a pessoa deu certo não foi porque tudo estava favorável. Não! Ela foi quebrando as pedras e fazendo obstinada, aquilo. É isso não que você faz. Desistindo, tendo a humildade de aprender e é isso que você faz. A gente fala muito isso, foco. Porque daí o cara é gigante, cara. Aí você fala assim, puta, nasceu cocô virado pra lua. Não é isso? Sim. Não, jabuti na árvore. Ninguém entende, é isso. E eu amo entrevistar empreendedores e empreendedoras. Sabe por quê? Porque vem do nada. É gente ultra humilde e extremamente generosa. Não só com as conversas, mas de compartilhar o conhecimento. É impressionante. Você quer falar com gente generosa, humilde, bacana? Fala com empreendedor ou empreendedora. É impressionante o que eles gostam de disseminar conhecimento, porque eles sabem da dificuldade que é. E eles não tiveram, muitas vezes, alguém para ajudá-los. E quando tiveram, valorizam tanto que querem fazer a mesma coisa com pessoas que estão vindo na mesma trilha. É muito legal. Então, assim, estou felicíssimo com o Café com Sal. Obviamente, convido todo mundo para assistir e ouvir. Como é que faz? Né? Cara, a gente está presente no Spotify e no YouTube, tá? Por enquanto, a gente tem uma presença Colocou forte. Café com Sal já... Café com Sal, podcast Café com Sal, tem que buscar, porque tem que... o nosso logo ele é um salzinho mesmo. Ah, legal. Caindo legal. ali no café, exatamente. Super fácil de achar no Spotify. No YouTube um pouco mais complicado, mas vocês vão achar. Se Deus quiser, ganhando mais notoriedade, às custas dos meus amigos aqui, vocês acham mais facilmente. Então, YouTube, Spotify. A gente tem uma presença muito legal no Instagram também, que é o Pod Café com Sal. Legal. E no LinkedIn, que é um ambiente de negócios, e ele tem uma proposta de trazer cortes interessantes falando da perspectiva de carreira e de empreendedorismo dentro do ambiente do LinkedIn. Às vezes uma frase poderosa muda a vida do cara. Aliás, rede social que eu recomendo é o LinkedIn. Rede social séria, que você fala de coisa super importante, não só de negócio, mas de carreira. E é menos autorreferente, e olhem para mim, e muito mais projetos que se constroem. Então, eu acho que do ponto de vista de se alimentar de coisa bacana,
o LinkedIn é uma rede social muito legal. Que legal. E olha, e tem o Werner Buff, é isso? Isso, alemão. Alemão empresário, Sim. empreendedor top. Empreendedor. Do mercado Consultor. jurídico. Ele veio do mercado jurídico, hoje está no mercado de cannabis, um cara super empreendedor, inteligentíssimo, grande amigo que eu conheci na vida e no basquete. Ah, você conheceu no basquete? O que você era? Ala, ele pivô? O que Impressionante, você tem mediunidade intuitiva. porque eu jogo basquete. Você tem um cara de ala? Você tem cara de ala. Por que não? Você não tem nem altura para ser pivô. Não tenho altura para pivô. Eu sou um anão, apesar do 1,90 m, agora não tenho mais. Werner, manda a tua pergunta aí. Fábio, você que é um homem experiente, que tem muita experiência na área jurídica e em diversas atividades da área jurídica, eu queria saber, do ponto de vista de carreira, no desenvolvimento da carreira de um advogado, como você vê a transição de um advogado técnico especializado para um advogado mais generalista, principalmente em muitos casos onde acontece a transição de um advogado saindo de um escritório, às vezes até um sócio já de escritório, para uma função executiva numa grande empresa, como um diretor jurídico, um vice-presidente jurídico, onde você tem que ter uma atuação mais generalista, pensando o direito como um executivo, pensando o direito como um empresário, empreendendo e ajudando o empreendedor a executar os seus objetivos. Como você vê isso? Werner, super obrigado pela pergunta. O Werner provavelmente me perguntou isso porque eu tenho uma história reconhecida, vamos dizer assim, no mercado jurídico. Eu sou advogado de formação e tive uma trajetória, principalmente de início, no recrutamento como headhunter dentro da área jurídica, que é uma área enorme dentro do Brasil, até porque o Brasil, não sei se vocês sabem, é top 3 no mundo em número de advogados. Não é à toa que temos a burocracia que temos. É um paraíso para os advogados. Um beijo, aliás, a todos eles, com quem eu conservo uma relação especial, vamos dizer assim. Mas, Werner, falando da tua pergunta, muita gente me pergunta sobre isso, porque no ambiente jurídico há dois mundos. Há o mundo do advogado que trabalha em escritório de advocacia, a escola primeira do direito, artesanal, técnica, e há o mundo dos advogados que trabalham no ambiente empresarial, dentro das empresas, que muita gente chama de in-house, onde você é ou deveria ser um executivo como outro qualquer, e não mais um advogado propriamente dito. Então vocês percebem pela minha entonação e a maneira que eu falei, que é uma diferença brutal entre um ambiente e outro. Para quem está me ouvindo e vendo o ambiente jurídico sabe que para crescer em escritório de advocacia você acaba se especializando numa área, seja ela empresarial, tributária, contratual, trabalhista, cível, e o teu ritmo de crescimento, a mola propulsora para o teu crescimento vai ser o aprofundamento técnico em uma dessas áreas específicas. Quando chegar num patamar muito alto dessas estruturas, começar a se desenvolver comercialmente para virar um sócio desse escritório. Ou seja, é importante trazer esse arcabouço técnico que você tem, mas adicionar a ele uma capacidade comercial importante. Muito bem. Normalmente, quem não tem esse desejo ou perfil comercial acaba sendo atraído ou busca uma movimentação para o ambiente de empresa, onde vai ser um executivo ou uma executiva, onde não há incumbências comerciais do ponto de vista de venda, mas há uma necessidade de adaptação tremenda à dinâmica que é completamente diferente à de um escritório de advocacia. Claro, vejam que os escritórios de advocacia estão também se modernizando do ponto de vista de gestão, de olhar para pessoas, de olhar para plano de carreira, profissionalização da estrutura. Mas no ambiente ainda das empresas, isso está anos-luz ainda à frente. Então, quem busca uma movimentação de um escritório de advocacia para a empresa tem que entender que a dinâmica do trabalho é diferente. O que se pede de um executivo jurídico dentro de uma empresa é que ele ou ela sejam versados em negócio em primeiro lugar, e a contribuição que eles trazem para a empresa tem sim um lastro jurídico, mas eles são os executivos como outros quaisquer. Tá? Então a gente pede normalmente e busca na movimentação de alguém de escritório de advocacia para a empresa que esse profissional seja cada vez mais versado em negócios, tá? Do que propriamente no direito. O direito é uma ferramenta. Cara, nós estamos estouradaço Sim. no tempo aqui. Fábio, eu queria te agradecer. Eu imagino, eu que agradeço a vocês o Você convite. de São Paulo, correria, pegou um baita trânsito aqui na Castelo. Peguei, mas como eu te disse, tem um carinho gigantesco aqui pela região, então vim com o maior prazer. Olha, que bom. Cara, quero agradecer os nossos patrocinadores, Autoescola Ideal. Você sabe que a Autoescola Ideal tem um simulador lá que é tipo um videogame. Você que está aprendendo a dirigir e precisa fazer, por exemplo, reciclagem. Eu perdi minha carteira, você sabe disso, né? Deve colocar uma multa, que não foi nem culpa minha lá. E eu estou fazendo reciclagem na Autoescola Ideal. Cara, tratamento
surreal. Você vai lá, tem 8 unidades só aqui em Sorocaba. Quero agradecer o Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. A gente tá falando de economia, de mercado. Gente, vou te falar, faz diferença no final da conta. Você chega lá, verdade ou não? É verdade, é verdade. Tem 2 unidades em Salto de Pirapora, tudo higienizado, as gôndolas. Cara, e melhor de tudo, por exemplo, você chega na hora do almoço, você fala assim, pô, tô de saco cheio de cozinhar. Não quero cozinhar. Lá tem o quê? Um baita restaurante Um lá baita dentro. restaurante. E outra, de barriga cheia você não compra besteira. Você vai comprar só... Não é verdade? É. Eu tô Você adorando compra isso porque você esse- sabe que eu tenho orientação judaica. Ah, então... Sabia, eu falei isso pro Muito judeu, é obrigado. sensacional. Muito obrigado. E também agradecer a Spyslim. Spyslim, ó, redução, você que está com flacidez, estria, que parece o mapa do Brasil, a senhorita aí, meu, vai lá, que eles cuidam de você. Fala com a Pamela. E lá tem outra coisa que eu acho muito interessante, que é o quê? Quando a gente precisa tirar depilação, não a laser, LED, não né? a laser, a LED. Você já ouviu falar? Não. A LED? A laser são 10 sessões, então você gasta mais. Lá são 7 sessões, você resolve o seu problema. Aquele pelo aqui que parece um arface cheio de zoio, aí você vai lá, em 7 sessões você resolve o seu problema. Fica bonitão. Que nem o Léo Francis que é alterofilista, tá aqui, dança fit dance, empresário. Agradecer o Néder que tá aqui. A gente tem uma plateia aqui a gente não fica filmando, mas tem uma plateia especial, a Maria do Carmo também, que tá com um projeto super especial. E quero te entregar esse livro. E se você pudesse prever, de Renato Camargo, isso é um Poxa, presente muito obrigado. nosso. Eu sou convidado, Mostra ainda lá na ganho câmera, presente não, aqui, você ó. vê, mostra na câmera lá na sua câmera. Olha só. E se você pudesse prever, que são as escolhas Muito que a gente obrigado. faz na vida. Bacana. Tudo a ver com o que a gente falou aqui. Exatamente. Muito legal. Super obrigado. Você quer falar de tradição urbana? Exatamente. O Gustavo está lendo o pensamento de todo mundo. Todo mundo. Tradição Urbana, o restaurante mais legal, mais chique, mais bonito e gostoso de Sorocaba. Olha, os pratos do chefe Zezinho são top, top. É verdade. Porque lá... Salva casamento. Salva casamento. Salva casamento. É. A mulher não tá nem aí com você, ela adora aquele restaurante e tal. E sexta e sábado, a música romântica ao vivo de Márcio Oliver. Um dos grandes cantores que nós temos aqui, acompanhado muitas vezes de Chuca da Paz. Não, mas eu não tenho ido mais atrapalhar ele, não. Ah, você parou de Não, atrapalhar? Porra, eu já não aguentava mais você atrapalhar ele. O Chuca é músico ou cantor? Cara, na verdade ele canta Elvis, ele jura que canta Elvis? Elvis. É, ele jura. Sou fã de Elvis, eu gosto. Não, canta bem. Você acredita? Ele canta Acredito, claro. bem. E ele tem um. O que ele tem? Um carrom aí. Ele tem um tá lá em carrom. cima agora. Ah, ele toca o carrom, Toca o carrom. canta lá. Mas posso falar? Que repertório que eles têm. Só música da nossa época, Fábio. Peraí, calma aí também. Não, é verdade. É verdade. Você tá falando Frank Nós estamos Sinatra. Frank Sinatra. Ó, Fábio Júnior. Vamos puxar aqui. Roupa Nova. Roupa Nova, adoro Roupa Nova. Porra, Guilherme Bee Arantes. Gees. Guilherme Arantes, eu sou fã do Guilherme Arantes. Cara, quando a música era boa. Sim. Nessas merdas. As que pessoas toca aí agora. compunham as próprias É, isso aí. Sim. Exatamente. Boa. Bom, pode te achar nas redes sociais. Redes sociais. Bom, o meu Instagram é o Mentoring Executivo. O do Café com Sal, que eu já mencionei aqui, é o Pod Café com Sal. No LinkedIn vocês me acham, que é uma plataforma que eu utilizo muito, tá? Também com o nome Fábio Salomon. E YouTube também, o Pod Café com Sal. Podcast Café com Sal, vocês acham lá facilmente. Mas enfim, estamos em 2023, está fácil de achar. Fácil. Agradeço o espaço, viu, pessoal? Obrigado. Prazer estar com vocês. E nós vamos visitar lá o teu podcast, lá. Nós vamos conhecer. Por favor, Vai vamos? ser uma legal. Vamos fazer isso? Vambora, Vamos fazer Libertadores. É jogar uma hora na casa de um, outra Isso, casa de outra, claro. perfeito. Exato. Perfeito. Parmeira e Pronto. Corinthians. Parmeira e Corinthians, pronto. Que fazem, fazem horroroso. Tá bom. Gente, então se vocês gostaram da entrevista, né, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Dá um like aí na entrevista também. E não se esqueça, quiz, podcast e Café com Sal. E também rede SDP TV. Beleza? Até o próximo. Valeu, valeu. Tchau, obrigado.